Seja bem-vindo ao Vitrine do Concurseiro. Eu sou Kelly, venho te fazer o convite a já se inscrever no canal, ativar o sininho, que aí você vai receber as nossas aulas, tanto de resolvendo questões, como de teoria que rolar aqui. E na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco mais sobre o direito administrativo. Essa que é a nossa aula número 4. Então, vamos abrir aqui o nosso esquema para a gente poder acompanhar aqui, aula 4. Veremos alguns fundamentos, principalmente no quesito de fontes, né? Fontes, a gente pensa fontes dentro do nosso universo aqui, e é no mundo, né? Na realidade, no nosso dia a dia, a fonte a gente pensa o que é a origem. Por exemplo, se a gente pensar na fonte de um rio, né? Qual que é a origem desse rio? Quando a gente olha para o direito administrativo, a gente quer ver a origem, né, das nossas fontes que vão regular aqui toda a atuação dentro da administração pública. Bom, então vamos começar aqui, que nós vamos ver que nós temos alguns tipos de fontes. Basicamente, são dois aqui para a gente começar. Primeiro são as fontes primárias, que é o que a gente tem tudo que é lei, tudo que está no âmbito aqui dos princípios da legalidade. Então, a gente vê como, inclusive, o foco aqui ele é principal no caso. Então, ele somente age quando há lei. Esse é o nosso princípio que vai motor aqui, né? O principal. Então, a gente vê que ela pode ser formal, né? Organizada e principalmente escrita, onde a gente vai ver que temos que ter um processo aqui para que seja elaborado as leis. Nós vamos ver que elas vão ser numeradas, elas vão seguir um determinado tipo de padronização e principalmente que elas devem ser publicadas, né? Tem que ter esse aspecto aqui de publicidade para que chegue mais pessoas. A lei aqui, ela não tem caráter opcional, não, ela é obrigatória. Então, a gente vai ver que o poder público, né, ele vai estar sempre submetido a essa lei. Ele criou, ele tem que seguir, inclusive, essa lei. Caso venha a contrariar, a gente vê que a gente vai estar diante de um ato que é ilegal. E quando tem atos ilegais, a gente simplesmente anula ele, tá bom? Olhar para a lei dentro do nosso sentido amplo é a gente olhar que qualquer ato normativo ele vai buscar sempre a impessoalidade, ou seja, vai servir para qualquer pessoa, onde a gente inclusive vê a isonomia. Então, se eu pegar uma lei e ver, essa lei aqui eu vou aplicar para fulano. Não, não é para fulano, é para qualquer um que vai estar aqui nesse lugar de submissão. A gente vai observar que a gente vai ver que ela é mais geral e abstrata. Ainda olhando para esse lugar que serve para todas as pessoas, a gente vai ver que ela vai buscar disciplinar situações, inclusive futuras, né? Para situações, inclusive, indeterminadas também. Dentro das fontes primárias, a gente pode lembrar, inclusive, da pirâmide de Kelsen, que vai colocar a Constituição Federal lá no seu ápice, lá no seu topo. Porque é ela que vai organizar o Estado, vai dar competência aqui para os seus entes. A gente vai ver que ela vai instituir tanto direitos quanto as garantias e também vai nos dizer regras gerais, né? Tanto para todos os outros atos normativos primários, tá bom? Uma observação: decretos autônomos e tratados internacionais fazem parte das fontes primárias. As emendas constitucionais e os tratados internacionais de direitos humanos também vão fazer parte, tá bom? Olhar para o aspecto mais formal agora da Constituição Federal, a gente vai ver que somente o Estado ele vai instituir outras normas. Isso quem está dizendo não sou eu, isso é a Constituição Federal que vai falar. Então, a partir do momento que eu tenho uma lei que vem de iniciativa, que vai falar, não é somente o Estado, o presidente da República também vai falar que pode. Na verdade, essa lei que vai falar que o presidente da República também pode, ela vai ser considerada aqui inconstitucional, porque ela está vindo ao contrário da Constituição Federal, que ela nos pede, que ela está nos falando. Em função, olhar para o nosso presidente aqui da República, que eu acabei de citar, dentro da Constituição, ele vai nos falar, né, que ele vai poder criar, né, iniciativa aqui de projeto de lei, vai fixar, vai modificar aqui, principalmente tudo que está relacionado às Forças Armadas. Agora, quando eu falo, eu vou colocar que os parlamentares que vão fazer isso, né, que vão ter essa iniciativa do projeto de lei. Perceba, a Constituição estava falando que era competência do presidente da República. Quando eu chego aqui e falo, eu vou passar para os parlamentares, esses parlamentares aqui se tornam inconstitucional.
Perceba, a Constituição está nos norteando qual caminho devemos seguir aqui o tempo todo. Então, devemos olhar e nos atentarmos a isso. Olhar para o aspecto material significa que eu vou observar as outras normas. Elas não devem contrariar jamais a Constituição Federal, porque a gente vai ter o provimento do cargo, por exemplo, público que é efetivo. Ou seja, eu preciso sempre que tenha-se aprovação mediante aprovação no concurso público. Porque aí vem, de repente, um dia uma lei do nada aleatória que vai falar que para ser aprovado você não vai depender de fazer um concurso público. Para, porque aqui já vemos um vício que é material, tá? Porque a gente está olhando para o aspecto da materialidade. Então, esse lugar que fala, você não precisa ser aprovado por conta de mediante presença, né, participação de um concurso público, já se tornou inconstitucional. Então, muita atenção nesse caso. A lei, quando a gente olha para o sentido mais estrito, a gente vai ver que ela vai poder inovar aqui o ordenamento jurídico. Lembra que estamos falando ainda do nosso lugar aqui da Constituição Federal. Então, estamos observando que é ato normativo primário, ele pode criar tanto direitos quanto as obrigações, e podemos citar exemplos, são as leis ordinárias, complementares, as delegadas e principalmente quando falamos de medidas provisórias, tá bom? Os atos normativos, quando a gente fala da administração pública, eles servem aí para elaborar os atos normativos, inclusive administrativos. Então, a gente vê que ele já entra aqui com uma natureza mais secundária, tá bom? Eles não inovam tanto o ordenamento jurídico, eles estão abaixo da lei, tá? Eles são, inclusive, o nome deles, inclusive, são chamados de infralegais. Eles estão, claro, acima dos atos que são administrativos, e a gente pode, inclusive, ver como exemplo são os decretos, tanto os executivos, regulamentares. A gente vai ver a competência, inclusive, do presidente da República, que é de expedir os decretos e esses regulamentos, tá bom? É o exemplo, basicamente, que a gente estava citando também anteriormente. As resoluções também fazem parte, as portarias normativas e, principalmente, os pareceres normativos. Agora, vamos aprofundar essas fontes aqui secundárias. Inclusive, vou abrir aqui para podermos acompanhar que dentro das fontes secundárias, a gente vai entender primeiro o que são essas fontes secundárias. São fontes de caráter aqui material, ou seja, a gente vê ela basicamente tirada da vida real, nosso cotidiano. A regra é que ela não é obrigatória para administração, tá bom? Elas não são organizadas ou até mesmo escritas, mas quando eu falo disso é que eu estou comparando elas em relação à lei, tá? Elas têm caráter aqui imediato e buscam ser subsidiárias, então elas vão dar fundamento para editar outras leis. Quando falamos de exemplos de fontes secundárias, o primeiro que a gente vai citar é a bonita da jurisprudência. O que é isso? É um conjunto de decisões que tem o mesmo teor e é determinada aqui matéria que vai repetir várias vezes, vai chegar lá para os tribunais e vai se repetir. Então, elas vão ser exageradas aqui no nosso universo. Elas são repetitivas e são reiteradas. Aí a gente vê que elas acabam influenciando aqui o direito administrativo. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu tenho uma expectativa de direito e depois com a jurisprudência eu vou ter o dever de nomear. Como exemplo, eu estou estudando para ser aprovada no concurso público. Se eu for aprovada, antes eu tinha uma expectativa de direito. Pode ser que eu não fosse chamada, né? Aí houve tantas discussões, foi parar uma jurisprudência que veio e falou, é dever de nomear, né? Foi aprovado o concurseiro, ele vai ter o lugar de dever de ser nomeado, tá bom? Não vai ser esquecido, tá? Mas a gente vai buscar que ela jamais vai contrariar nenhuma outra lei que já está instituída. Se tiver uma lei falando, olha, não pode ser aprovado sem... não pode ser nomeado sem que tenha passado 90 dias ou tem alguma outra restrição, a gente jamais vai ver e vai desrespeitar uma lei aqui que vai nos, inclusive, ou proibir ou nos ajudar, tá? Não contraria nenhuma lei. Ela pode ter uma formação, inclusive, aqui naturalmente. Ela não é limitada ao Poder Judiciário, ou seja, a gente pode resolver tanto em tribunais administrativos ou de contas, tá? Falando aqui no Tribunal de Conta da União, inclusive, a gente vê isso muito acontecendo com as licitações, né? E principalmente com os contratos, onde a gente tem influência tanto de decisão quanto de elaboração e gerado aqui os atos bonitos normativos, tá bom? Quando a gente fala jurisprudência, é algo que a gente já entendeu
que é quando a gente tem a repetição de um determinado teor, né? De uma determinada decisão. Mas elas podem serem transformadas, e a gente vê muito o nome de súmulas. O que são as súmulas? São instrumentos que são utilizados pela jurisprudência. Eles que vão formalizar, vão dar o aspecto de publicidade, ou seja, vai divulgar a informação e, principalmente aqui, vai organizar toda essa jurisprudência que chegou aqui para nós. Então, ela não vai ter força vinculante, tá? Dentro, principalmente quando a gente fala de administração pública ou do Poder Judiciário, e não vai impedir os efeitos interpartes, ou seja, das partes do processo, né? Por exemplo, tenho lá o concurso, tenho 3 amigos, eles foram aprovados. Ok, a minha súmula vai falar, basicamente, que tem, né? Eu falei o dever, mas se vai ser cumprido ou não, ele tem que passar por um outro processo, que é a ação judicial, tá? Perceba como é bem complexo, mas é possível de entender. Se você foi aprovado, você tem aquela lugar de dever de nomear, mas para se você vai cumprir ou não, se passou o período e o concurso, né? Você vê que a banca, né, o órgão vai abrir um novo concurso, se você viu que tem a necessidade de cumprir, você entra com uma ação judicial aqui, porque você fala, poxa, eu fui aprovado, né? Senão você nunca vai cumprir. Existem exceções, tá, meu povo? Principalmente quando a gente fala isso, que são as decisões em controle e principalmente aqui quando a gente fala do concentrado de constitucionalidade. Quando a gente olha principalmente as súmulas vinculantes, tá? Que elas são muitas exceções. Porque quando a gente fala de súmula vinculante, a gente está pensando no efeito erga omnes, tá? Que é basicamente traduzindo para todos. Então ele vai analisar aqui de uma forma muito mais abstrata. Como, por exemplo, a cobrança aqui de um caso de matrícula numa universidade pública. É universidade pública, então não tem que se cobrar matrícula nenhuma. Então a gente vê que é inconstitucional essa cobrança, tá bom? Principalmente quando a gente olha para o controle concentrado aqui de constitucionalidade. Ou súmula vinculante, por exemplo, alguns concursos públicos, há alguns anos atrás, a gente via que era pedido exame psicotécnico, mas não tinha lugar nenhum falando, olha, é obrigatório. Tanto que não é mais cobrado, né? Deixou de ser exigido durante concursos públicos, né? Então, a gente vê aqui as exceções aparecendo como efeitos aqui igual força de lei, tá bom? Vimos a jurisprudência, entendemos jurisprudência, vamos partir para a doutrina, que é muito simples aqui. A doutrina, a gente vê que é o trabalho de estudiosos, ou seja, são livros, são publicações, são pesquisas acadêmicas, né? Ele não tem um efeito aqui vinculante, tá? Guarda essa informação, porque pode ser que as bancas perguntem isso. Eles vão ter caráter mais de orientar, fundamentar e principalmente referenciar, né? Para quem isso? Para tomada de decisões, principalmente administrativas e judiciárias, tá bom? Vamos dar um exemplo. Eu vou aplicar lá um processo legislativo, a Lei 9.784, né? Ela vai incorporar. Eu vou ver que é responsabilidade civil do Estado. Eu vou observar a fonte, né? Principalmente que ela é material e ela é secundária, tá? A gente vê isso basicamente aplicado. Já o costume, como eu disse, também muito fácil. Ele é um conjunto de regras, olhando aqui a informalidade. A gente vai ver que ela é uniforme e também busca muito constante, tá? Ela não acontece uma vez esporadicamente. Ela acontece várias vezes, né? E existe uma consciência aqui de obrigatoriedade. Como assim, Kelly? Vou pegar um órgão público de um município do interior de São Paulo. Ele fala que o funcionamento dele é até às 18 horas, mas não está escrito em lugar nenhum. Não existe uma lei falando, olha, vai funcionar até às 18 horas. Então, todo mundo vai lá, sabe que, por costume, vai funcionar até às 18 horas. Mas um bonito dia, eles vão fechar às 17 horas, 1 hora antes. As pessoas que estão lá estão acostumadas ok, se eu chegar lá às 17h30, vou ser atendido. De repente, chega lá às 17h30, não vai ser atendido, porque não está fechado. Ele vai ser prejudicado? Não deve, né? Em tese, como houve, né? Não tem lugar nenhum escrito. E há-se um costume de, ok, vai estar funcionando até às 18 horas, eu não tenho que ser prejudicado e no dia seguinte eles têm que aceitar porque eu não posso ser prejudicado e realmente a gente olha. Ele geralmente é observado aplicado a longo tempo. Então, são anos fechando até às 18 horas. Né? De repente, sem falar nenhuma coisa, né? Sem publicidade nenhuma, sem notificar, olha, a partir de segunda-feira, ou pelo menos avisar os dias antes, né? A partir de terça-feira que vem, a partir de 1º de setembro, nós funcionaremos até às 17 horas, né? Então, eu tenho que tomar esse cuidado, né?
e não pode ser contrário à lei, né? E mudança aqui tem que ser notificada. Ok? Momento Jabá Time para você que ama papelaria fofa, precisa renovar aí seu estoque, canetas, papéis, estojo, cadernos personalizados, você encontra com a gente. Na descrição do vídeo você vai ter um link que você terá acesso a materiais que nós temos aqui e muitos outros tipos também para você poder escolher e acessar. Claro, estudante aqui conosco tem a opção de ter cupom de frete grátis. Corre e não perca mais essa chance. Essas são as fontes secundárias, nós vimos as fontes primárias e secundárias. Vamos falar sobre os sistemas administrativos agora, que nada mais é que olharmos para um conjunto de instrumentos com o objetivo de olhar o ordenamento jurídico que tenta fiscalizar a legalidade dos atos aqui da administração. Eles buscam controlar a legalidade e principalmente a legitimidade e vai evitar aqui práticas ilegais. Quando a gente olha para falar do sistema administrativo inglês, ele busca todos os litígios, né, solucionados pela justiça comum, ou seja, aquela que tem juízes, tribunais, né, o poder judiciário lá atuando, mas é somente o poder judiciário que vai fazer aqui o lugar de jurisdição, né, isso inclusive é aceito aqui no Brasil, nós temos um sistema inglês, então nós temos um princípio aqui que leva-se em consideração da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Então, eu tenho casos bem restritos que isso não vai ser aplicado, inclusive aqui no Brasil, né? A gente vai ver, como, por exemplo, a competência do Senado Federal, ele vai poder julgar, né, aqui o caso de impeachment do presidente da República, e também vamos ver atos políticos, quando a gente olha para o Poder Executivo, eles vão buscar políticas públicas, por exemplo, para olhar para a sanção aqui de vetos de leis. São os únicos dois casos que a gente vai buscar não somente o Poder Judiciário, né? A gente vai observar que eles podem ser solucionados pelos próprios, né? Aí, quando eu paro para olhar o sistema francês, inclusive não é adotado aqui no Brasil, ele olha que os atos da administração, eles podem ser julgados apenas pelos tribunais administrativos, não precisa do poder judiciário aqui atuando. Por quê? Os tribunais administrativos aqui no caso, eles vão ter uma força aqui definitiva, tá bom? Então, não é revisto, inclusive, pelo poder judiciário, tá? Inclusive, o poder judiciário, ele vai somente julgar os demais casos. Os da administração aqui não vai ser preciso, né? Olha que legal. Diferente do nosso sistema inglês. Por mais que nós tenhamos a presença ali do tribunal administrativo, pode-se sim, né, apresentar aqui o poder judiciário também, né, para poder julgar, diferente desse francês, né, o francês não precisa vir o poder judiciário não, só o tribunal administrativo dá conta, já basta, tá? Vamos olhar agora para a administração pública e ver as suas divisões. Muito disso aqui a gente estuda em direito constitucional, tá? Mas aqui a gente vai entender na aplicação do direito administrativo. Então, vamos olhar o Estado. O Estado é uma organização, né, onde a gente vai ver cidadãos como centro do poder e principalmente são os titulares de todos os direitos. A gente busca aqui entender que nós temos ente personalizado, tanto externamente, né, ele vai se relacionar com outros estados soberanos, e internamente ele vai ser uma pessoa aqui jurídica de direito público. Então, ele vai poder contrair tanto direito quanto obrigações. O povo aqui é o componente que a gente olha geralmente humano e principalmente demográfico. O território é a base, seja física e geográfica também para a gente observar. E o governo soberano, ele que vai deter e exercer o poder absoluto. A soberania aqui que a gente está falando, ela é o poder absoluto, que é indivisível e principalmente inconstatável, tá bom? Ela vai organizar a vontade do povo e pode usar, inclusive, força, é possível. O Estado de Direito, inclusive, ele acaba surgindo aqui, principalmente porque ele vai dirigir a atividade estatal. E ele vai se basear em regras, em leis, em constituições. A gente vai ver, inclusive, a relação aqui, quando a gente para estudar o princípio da legalidade, né? Legalidade, lembra? Lei. A universalização da jurisdição, né? A gente vai ver que são atos estatais que são submetidos a controles, né? E a gente sempre busca o quê? Responsabilização, que antes não tinha, agora passa a ter. Aí nós vemos também que dentro desse lugar de Estado de Direito, nós temos a presença da tripartição de poderes, né? Onde vamos ver forças, sistemas de freios e contrapesos, e que eles são, inclusive, independentes e harmônicos entre si. Então, vamos começar pela função legislativa. Essa você deve ter visto lá na sua aula de geografia, lá no início, né? Não deve ser novidade. Ele vai ter a função principal de normatizar, né? Normativa. Então, é primário, vai ter um caráter geral, abstrato aqui no sentido de que vai ser para todos, não é para um somente,
e ele vai buscar inovar aqui o ordenamento jurídico, né? Ou seja, a Constituição Federal é possível ser modificada. Dentro da sua função secundária, nós vamos ver as licitações, vai poder realizar função administrativa, concurso e até nomear. Ele é permitido aqui dentro do nosso modelo. A função jurisdicional que ele pode reagir, né, fazer também, é em relação ao Senado, né, ele vai poder processar, vai poder julgar, e o presidente e vice-presidente também, onde a gente vai ver o crime aqui, principalmente quando estamos falando de responsabilidade. Já a função jurisdicional, a sua principal função é decidir os litígios de conflito, né? Então a gente olha que o Estado, ele sempre vai estar acima e além, ele que vai inclusive solucionar. Agora, as suas funções secundárias, a gente vai ver que dentro da função administrativa, ele vai poder realizar concursos, licitações, contratos, vai poder nomear. Dentro da sua função legislativa, a gente vai ver que ele poder estruturar seus próprios regimentos internos para seu bom funcionamento. Então, quando a gente para analisar o último, inclusive, a função administrativa, a função principal dela é executar leis, né? Ele que é responsável por aplicá-las, né? A sua função secundária é a função legislativa, né? Que vai editar medidas provisórias, leis delegadas e principalmente os decretos autônomos. Só que a gente tem que tomar uma atenção aqui muito especial, uma observação, porque no ordenamento jurídico, ele jamais vai admitir o exercício de função jurisdicional para o Poder Executivo, ou seja, para essa função aqui administrativa. A gente vai seguir o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional aqui, tá bom? Logo, a gente consegue observar dentre essas três funções, todos vão exercer a função administrativa, tá bom? Partiremos agora para a forma de governo. Estamos falando de uma organização aqui política do território, onde a gente vê o Estado, né, que é unitário, onde a gente vai ter a centralização, ou seja, um único poder político aqui central, como, por exemplo, acontece no Uruguai. Agora, nós temos também um Estado que é federado, onde a gente vê a descentralização, onde temos diferentes entidades políticas aqui autônomas, a gente vê que é regional, né, estão aqui no mesmo Estado. Como, por exemplo, nós temos a divisão aqui no Brasil, né, divisão de União, de Estados, municípios e principalmente Distrito Federal. Estamos observando aqui a descentralização dos núcleos, né, com uma certa autonomia, né? A gente vai ver as características, né, de repartir a competência, né, buscando sempre o equilíbrio. A gente vai observar uma constituição rígida que não é tão fácil de modificá-la. Nós vamos ver a inexistência de direito de recessão, ou seja, um membro não separa, por exemplo, um estado, São Paulo quer ser separado do Brasil, não vai ser possível. A soberania do Estado Federal, ela também acontece. Nós podemos ter a intervenção em momentos de crise, isso é possível. Vamos ter um órgão representativo dos Estados-membros chamado Senado Federal. Vamos ter a guardição da Constituição, né, feita pelo STF. Vamos ver repartição de receitas de uma forma equilíbria, né, que vai ser igualitária. Não vai existir aqui subordinação e nem hierarquia. Vamos observar aqui sobre os territórios federais, porque inclusive está na Constituição Federal, isso no artigo 1º, a gente vai observar sobre a descentralização administrativas territoriais, né? Principalmente quando falamos das autarquias territoriais, né? Vou falar, não faz parte da Federação ou União, né? Mas, na verdade, quando a gente olha o entendimento, principalmente quando cai em concurso público, sim, a União está integrada na Federação, tá? Cuidado, Federação, a União faz parte, inclusive foi o que eu falei agora no início, né? Vamos falar sobre o governo, né? O governo em si. A gente olha no sentido mais formal, que é um conjunto aqui de poderes e órgãos constitucionais, né? E no sentido mais material, onde a gente observa já as funções estatais básicas. E no sentido mais operacional, como é conduzida a política dos negócios públicos, tá? Ele vai atuar, o governo vai atuar com seus atos de soberania e principalmente com autonomia política na condução de políticas de negócios públicos, tá? Ele vai estabelecer diretrizes para a atuação e principalmente de planos governamentais. Dentro da sua função política, ele vai comandar, vai coordenar e principalmente direcionar e fixar planos diretrizes, tá bom? Já a administração pública, ela no sentido mais estrito, nós vamos ver órgãos e entidades, tá? E aqui, no caso, administrativas. Mas também vai ter função de executar, tá bom? Por
por fim, aqui nós vemos os sistemas de governo, que tem busca aqui a relação entre o poder legislativo e mais executivo, onde a gente inclusive vai ver o sistema aqui presidencialista, né? Onde temos uma pessoa que vai ser chefe de Estado, né? Quando se fala de chefe de Estado, é quem se relaciona internacionalmente com outros países, né? E chefe de governo é quando é uma organização mais interna, como ele se desenvolve, né? Como ele se comunica com os próprios estados, né? Os próprios membros, né? Internamente. Então, nós vamos ver uma divisão de poderes mais clara, vamos ver mandato fixo, né? Vai ser eleito pelo povo e vai ter uma liberdade para escolher, inclusive, seus ministros, tá bom? Agora, isso é o que nós seguimos aqui no Brasil, um sistema presidencialista, mas existe também o que é parlamentarista, onde nós temos mais de uma pessoa aqui, inclusive ela é distinta para ser chefe de Estado e uma outra pessoa vai ser chefe de governo. Nós vamos ver sempre que eles vão buscar uma colaboração entre poderes, né, executivos e principalmente legislativos, tá bom? Dentro das formas de governo, nós vamos ver que há uma instituição, basicamente olhamos para a transmissão do poder na sociedade. Estamos observando a relação dos governantes e dos governados. Então, nós temos a república, né, que geralmente é feita via eletividade, né, eleito, uma temporalidade, tem um tempo para acontecer, né, o mandato. Ele é representação popular, né? Está representando os povos que elegeram ele e principalmente tem responsabilidade, não sai fazendo o que quer, tem que prestar conta, inclusive, dessa responsabilidade. Agora, uma outra forma, que inclusive não é seguida aqui no Brasil, porque nós aqui no Brasil seguimos um modelo aqui, forma de governo república, é a monarquia, que nós não seguimos aqui. Ela fala mais de uma forma de você chegar lá, né, via hereditariedade, né? Às vezes até escolhido por Deus, né? Ele tem uma vitalicidade, ou seja, não tem prazo de duração, igual nós temos com a República. Ele não tem representação popular, ou seja, pode fazer o que quiser, que não vai, inclusive, ter responsabilidade alguma, né? Então, a gente vê isso fortemente acontecendo em formas de governo que segue a monarquia, tá bom? A administração pública, eu vou fazer um leve pincelado para introduzirmos na aula de hoje, mas eu vou falar muito mais na próxima aula 5, que é a administração pública dentro dos seus sentidos, né? Sentido amplo e sentido estrito. Sentido amplo é quando a gente tem as funções eminentemente políticas, né? São os órgãos governamentais, propriamente o governo. Eles vão acomodar, direcionar e vão criar diretrizes e planos. Agora, também temos dentro do sentido amplo a função que é meramente aqui administrativa, tá? A gente ainda vê órgãos e pessoas jurídicas aqui, que vão buscar executar decisão e principalmente olhar aqui para os planos governamentais. Subjetivamente, nós vamos ver que os órgãos governamentais são supremos, né, constitucionais com os órgãos administrativos. Por quê? Quando eu olho para os órgãos governamentais, eles vão desenvolver plano de ação, vai dirigir e comandar. Agora, os órgãos administrativos, eles vão ser mais subordinados, eles vão executar os planos. Agora, de uma forma mais objetivamente, nós vamos observar a função política, né? Vamos ver que há políticas, principalmente para a função administrativa poder atuar. Então, no sentido estrito agora para a gente observar, nós vamos ver uma função mais administrativa, onde vamos ter os órgãos, inclusive das entidades administrativas aqui, que vão executar planos, excluir órgãos do governo também. Vamos ver as decisões eminentemente aqui políticas que vão acontecer, como, por exemplo, quando temos calamidade pública, declaração de guerra, tratados internacionais. Não vamos ver aqui função normativa e jurisdicional. Então, a gente vai ver outras formas que, inclusive, iremos abordar, aprofundar mais na nossa próxima aula, na nossa aula 5. Quero ver a chuva aqui de likes para esse conteúdo do nosso vídeo de hoje. Se inscreva aqui no canal para não perder mais nenhuma aula. Nos vemos na próxima aula. Até mais!